Eu sou a Renata Cato e estamos aqui em mais um Talk Soap para falar de liderança. E hoje estamos com um convidado super especial, que é o Luiz Ricardo. Ele é um parceiro da Soap, já trabalha com a gente, ele conhece nossa metodologia, é uma honra poder ouvi-lo agora falando sobre um tema tão importante que é a liderança. Muito obrigado por você estar aqui. Eu que agradeço, Renata, o convite de vocês. Para mim está sendo um imenso prazer estar fazendo aqui esse podcast com vocês. E, Luiz, a gente vai começar de uma maneira bem leve, né? Antes de a gente falar sobre liderança, eu quero entender quem é você no Instagram. Não sei se você usa a rede social ou não, mas a ideia é compartilhar aqui suas paixões, seu hobby. O que você faz? Assim, Renata, eu realmente não existo dentro do Instagram, né? Eu não tô muito, não sou de redes sociais. Mas, assim, falando sobre mim, Luiz Ricardo é um pernambucano. A minha vida quase toda foi em Recife. Eu moro em São Paulo há 8 anos. Sou casado pela segunda vez. Do meu primeiro casamento, eu tenho uma filha chamada Nanda. A minha filha tem 23 anos de idade. É uma garota, né? Uma mulher, mas ela com uma deficiência, né? Ela tem um problema de uma epilepsia grave. E assim, é um desafio. Ela começou a ter esse problema de saúde com 9 meses. E para mim, para a mãe dela, foi um aprendizado muito grande, né? Ao longo da vida, por várias situações que passamos com ela. Mas assim, são coisas da vida que vêm para que a gente cresça e a gente aprenda mais e dê valores às coisas que realmente são importantes na vida. Além disso, eu sou um apaixonado por livros, sabe? Eu tenho uma mini biblioteca em casa, porque às vezes quando eu vejo na televisão as pessoas que têm aquelas bibliotecas imensas, assim, me dá um pouco de inveja, mas eu tenho bastante livro, eu sou viciado em livro. Toda semana eu estou comprando algum livro, quando alguém indica, e assim, não existe um tema específico, pode ser da área de administração, filosofia, de história, de política. Ultimamente eu tenho lido muito sobre neurociência e saúde mental relacionada ao trabalho, então sou apaixonado por livros. E um hobby assim que eu tenho, na verdade é um resgate que eu fazia muito quando era criança, deixei durante muito tempo e retornei agora, porque é importante a gente ter uma atividade física, é fazer tênis de mesa. Então, 2 vezes por semana eu vou para uma escola de tênis de mesa e fico jogando ali por 1 hora. E é assim, Renata, algo que eu tomei assim uma disciplina. Pode acontecer o que for, eu não falto à minha aula de tênis de mesa. Então, essa semana mesmo eu vou 2 vezes jogar 2 horas, porque a semana passada eu estava viajando, estava no CBTD, não pude participar. E uma outra grande paixão que eu tenho é cinema. Amo cinema, adoro cinema, principalmente esses filmes europeus, mais cult, ou filmes que são ligados à história, principalmente a Segunda Guerra Mundial, eu adoro assistir, mas assim, sou um fã do filme francês, do cinema espanhol e do cinema brasileiro também. A gente tem boas e grandes obras no cinema brasileiro. Então, assim, fora do trabalho, são umas coisas assim que eu gosto de fazer e de viajar também sempre que eu posso. São coisas que te movem, né? E é interessante, né? Porque às vezes a gente tem o perfil corporativo ali, as pessoas olham você, mas não imagina a camada que você tem ali, quantas camadas você tem de profundidade e de curiosidade, né? Você é bem plural, bem diverso, tudo que você falou, assim, são coisas que olhando, assim, a primeira impressão a gente não imagina quanto profundidade, que legal. E sobre sua filha, né? Você tinha comentado, e eu acho muito bonita a forma como você fala, assim, né? De trazer uma situação como um aprendizado, como algo tão... como você pode, né? Lidar com essas adversidades, e eu acho que isso é uma característica que vem de liderança, né? Porque liderança não é um cargo, liderança é um espírito a vida é cheia de desafios, e como que você lida com todas essas situações, né? A questão, assim, da minha filha é uma coisa que, assim, a gente sempre quando a gente toma conhecimento, né, que vai ser pai, que vai ser mãe, a gente começa a criar um futuro para essa criança, né? A gente começa a idealizar
um futuro para ela, de uma profissão, de estudo, de um casamento, de uma pessoa que vai ter uma vida do que é considerado normal, né? Aquele filme da Doriana, né? Aquele comercial da Doriana, Isso, né? é aquela coisa tudo perfeita. E quando você descobre, né, quando surge o problema, e a primeira coisa que ocorre é que você não sabe lidar com isso, há uma negação, né? Por que comigo, né? Por que isso está acontecendo comigo? E você falou de uma forma perfeita, é uma questão de liderança, porque você tem que tomar a frente de muitas coisas para poder cuidar. Então, Exatamente. assim, é um cuidado completamente diferente. E uma das coisas que mudam muito é o seu olhar para o mundo, né? Eu acho que nos traz uma questão de humanidade muito forte. Eu levei muito tempo para aceitar, para entender o que estava acontecendo, mas quando eu tive esse entendimento, né, do que estava acontecendo, a vida começou a fluir de uma forma assim, um pouco mais tranquila, sabe? Eu consegui administrar e consigo hoje administrar a situação de uma forma bem tranquila. E a gente recebe muita solidariedade, né? Compreensão dos nossos parceiros, da empresa onde a gente trabalha, né? Dos nossos clientes, dos nossos fornecedores, quando eles tomam conhecimento, né? E passa a despertar interesse, sempre perguntam por ela. É algo assim que me toca muito. Quando eu chego num cliente, chego num parceiro e eles perguntam: sua filha, como é que está? Então, assim, algo que me toca muito. Mas o grande aprendizado com a situação dela a gente se torna mais humano, mais sensível aos diferentes, às diferenças que existem na humanidade. A gente vê, como você falou, não é um comercial de margarina. A vida tem essas coisas assim, tem essas diferenças e a gente precisa aprender a lidar com ela. Sim. Ai, que bonito isso. Muito, muito. Uma lição aqui. Muito bonito. Obrigada por compartilhar mesmo. E no LinkedIn? Quem é você no LinkedIn? Qual a sua experiência, a sua carreira, o que você estudou? Olha, eu acho que a minha vida ela é cheia de assim de umas mudanças, tem umas coisas assim que quando eu falo para as pessoas até se admiram um pouco. A minha primeira graduação é em História. Então, assim, eu comecei uma carreira profissional muito jovem, trabalhei em uma rede de supermercados, e depois iniciei logo em seguida numa seguradora, e a primeira vez que eu passei no vestibular foi para fazer faculdade de História. Então, assim, era uma paixão que eu tinha adquirido por uma influência de um tio meu, que ele gostava muito de história, de artes, etc., e de um professor de matemática que me influenciou. E foi um desejo, não foi uma coisa que aconteceu por acaso. E quando eu entrei na faculdade para fazer história, meu pai queria muito ter um filho advogado e queria que eu mudasse para direito. Mas foi uma paixão tão grande que eu decidi ir até o fim. E eu me formei em história, cheguei a lecionar durante 4 anos. Então é uma paixão que eu tenho até hoje, adoro ler livros de histórias. E história é algo que abre muito a nossa mente. Mas assim, a carreira como professor eu sabia que ela não iria trazer tudo o que eu queria da vida. E aí eu fiz um novo vestibular, fiz administração de empresa e decidi seguir uma carreira de executivo. Então fiz administração de empresas, fiz um MBA em marketing, em administração e marketing, e outro MBA em gestão comercial. E dentro das seguradoras que eu trabalhei, fui trilhando uma carreira primeiro como executivo de conta, dentro da mesma seguradora eu fui promovido para gerente e um detalhe assim, Renata, eu falo para poucas pessoas sobre isso. Quando eu tive a primeira oportunidade de ser gerente da empresa, de ter o cargo de liderança, era uma vontade muito grande que eu tinha. Na época eu tinha 32 anos de idade. Você acredita que eu quase não ocupo o cargo não por não ter capacidade técnica, mas por não parecer ter 32 anos de idade. O diretor da empresa e a superintendente, quando foram me entrevistar, eles gostaram até da entrevista, mas olharam para minha cara, acharam que eu tinha 20 e poucos anos de idade. Falaram, poxa, ele tem muito conhecimento técnico acadêmico, mas tem pouca vivência. E na hora assim que eles começaram a me entrevistar, que falaram, me fala sobre você. A primeira coisa que eu falei foi a minha idade, porque eu percebi que eles deram um passo atrás achando que eu era uns 10 anos mais novo do que eu era na época.
Mas, assim, eles me promoveram, eu tive meu primeiro cargo de liderança, de gerente. Daí por diante, eu sempre fui gerente, sempre liderei equipes. E no meu LinkedIn eu coloco lá, historiador, administrador de empresas, professor. Eu dou aulas sobre seguro de vida, dou treinamento sobre vendas, é outra área que eu me especializei, estudei muito, fiz vários cursos sobre vendas e também dou palestras. Inclusive palestras para sensibilizar as pessoas sobre a importância de comprar um seguro de vida. E aí eu vou voltar aqui um pouco ao assunto para falar novamente da minha filha. Eu uso, Renata, minha história com a minha filha, para sensibilizar pessoas a comprarem seguro de vida. Porque eu falo assim, ela é uma pessoa totalmente dependente de mim, dependente da mãe financeiramente. Ela nunca vai conseguir trabalhar, ela nunca vai conseguir ter uma autonomia para sobreviver. E aí eu trago essa história na palestra para sensibilizar as pessoas do quanto é importante um seguro de vida. Caso eu venha faltar a ela, ela vai ter um seguro, ela vai ter uma indenização, a mãe dela vai administrar esse dinheiro para poder ajudá-la. Então, assim, nas minhas palestras que eu tenho feito ultimamente para sensibilizar as pessoas sobre seguro de vida, eu sou fã do storytelling. Então, assim, eu parei, foi uma barreira que eu tive que quebrar, sabe, Renata? Sim. Não é fácil você falar da sua própria história, porque você está envolvido emocionalmente com ela, né? Então, você corre o risco de, no meio da fala, estar contando a história ali, você se emocionar e não conseguir chegar até o final. Mas, assim, eu tenho conseguido falar isso. É algo recente, que eu comecei a fazer em menos de 2 meses, que eu quebrei essa barreira, que eu falei, não, eu vou contar a minha história para sensibilizar as pessoas. E para onde eu falei, as pessoas assim têm se tocado bastante com a história e têm entendido, porque eu procuro não contar a história de uma forma que pareça uma coisa piegas. Eu não quero que ninguém tenha pena de mim nem da minha filha, mas que se inspire na nossa história e entenda o quanto é importante ter um seguro de vida. Então, Sim. assim, esse é o Luiz no LinkedIn. Então, também não sou assim de estar postando tudo, qualquer coisa, mas sempre trazer algo que seja relevante para que as pessoas se inspirem, para que as pessoas leiam, vejam e entendam um pouco da nossa vida, né? E traga essa motivação para si. Sim. Você falou várias coisas, né? E eu acho que, pegando esse ponto da sua filha, eu acho muito bonito da sua parte, porque ele é real, né? Eu acho que é isso, a vida ela é real, nós temos várias situações e a gente precisa humanizar, né? Porque você contar isso, eu acho que tem... O storytelling fala, né? As emoções conectam. E eu, assim, desde o primeiro dia que você contou da sua filha, eu já me conectei emocionalmente com você, né? Porque a gente cria ali uma empatia, a gente também conecta com coisas que eu já vivi com o meu filho, especificamente eu tenho um filho, então a gente começa ali a imaginar coisas, então eu acho que faz muito sentido e mostra muita realidade, né? De não colocar, nossa, o Luiz é ali, é um líder, a gente... Não, ele é ali, ele tem a liderança, mas ele tem várias situações que são reais da vida, né? Então, eu acho que faz muito sentido você levar isso para as pessoas e tem muito a ver com o seu trabalho, que é seguro, né? E eu acho que é isso. A gente não fala muito, o seguro, principalmente quando você fala, né? Se eu não estiver mais aqui e tudo mais... A morte, essas coisas, são coisas que a gente nem gosta de falar, né? Não quero tocar nesse assunto e tal. Você me trouxe também a parte, quando você falou agora que você estudou história, eu entendi por que você gosta de filme de Segunda Guerra, já conectei o porquê. E sobre a parte quando você falou que você tinha 32 anos, né? Que você não foi ativado, eu lembrei muito de etarismo, né? Porque etarismo a gente acha que é o preconceito da idade só contra pessoas mais velhas, mas também existe preconceito de pessoas mais novas, né? Às vezes você vai num médico, você olha a pessoa mais nova, você fala, ai meu Deus, será que ele sabe que vai me atender? Então, acho que o etarismo tem muito sobre isso. Obrigado por compartilhar. Quando você pensa num líder, assim, alguma referência, quem é o primeiro líder, assim, que vem na sua cabeça? Pode ser famoso, pode ser pessoa do seu dia a dia. Eu penso muito assim, eu acho que a liderança é algo que está muito atrelado ao propósito, sabe? Então, assim, é muito comum quando se pergunta assim,
quem é o líder da sua referência? Não estou julgando, nem estou condenando as pessoas que têm esse tipo de opinião, é a opinião de cada um. Sempre trazem pessoas de grande sucesso profissional, empresarial, pessoas que conquistaram fortunas e etc. Eu penso de uma forma um pouco diferente. Eu vejo muito a questão da liderança muito ligada à questão do propósito da humanidade. Aquele líder que consegue motivar ou mover pessoas para um propósito maior. Então sempre me vem à mente pessoas como Martin Luther King, pessoas como Mahatma Gandhi, pessoas como Mandela, porque assim, foram pessoas que foram líderes dentro do seu povo, né, nos seus países ou dentro da sua comunidade, mas que tinham um propósito maior. Não era um propósito apenas dele se beneficiar, não era aquela liderança que buscava trazer uma riqueza material para ele, mas libertar seu povo. Trazer um propósito maior, trazer uma qualidade de vida e um reconhecimento de vida para uma população inteira. Então, quando a gente olha Gandhi, que lutou muito pela independência da Índia, o Mandela, né, que lutou ali pelo fim do apartheid na África, ou seja, libertar seu povo. E ele liderou toda uma população de um país. O Martin Luther King é a mesma coisa, pelos direitos civis nos Estados Unidos, para que as pessoas negras e pessoas brancas tivessem o mesmo direito. Ele não queria um direito a mais nem a menos, mas que todo mundo fosse tratado com humanidade. Então, assim, até pela minha formação de história, por tudo que eu estudei, e foi o que começou minha carreira, eu trago muito isso comigo, assim, de ter uma admiração por essas lideranças que movem um propósito muito maior dentro da humanidade. Então, assim, esses são os líderes que eu admiro, assim, que eu sigo, eu busco até mesmo dentro do meu trabalho, dentro da minha empresa, em tudo que eu faço, sempre procurar trazer um propósito maior, sempre me fazer uma pergunta: por que que eu estou fazendo isso e de que forma isso vai melhorar a vida das pessoas, da minha equipe, das pessoas para quem eu estou trazendo isso dentro da empresa e até extrapolar isso dos muros da empresa que eu trabalho. Então, quando eu saio para falar sobre, fazer palestra sobre seguro de vida, sobre o seu propósito, sobre a sua importância e eu conto a minha história, é porque eu acredito nisso, sabe, Renata? Que o seguro de vida, ele tem um propósito social. Nossa. E aí eu conto a minha história para tocar as pessoas, porque alguém em algum momento, e a gente não sabe em que situação, pode passar por um momento difícil. Então, assim, eu acho que a liderança ela tem que estar muito atrelada a um propósito maior, sabe? Tem que ter um significado. A gente não pode fazer ou ser apenas pelo dinheiro, apenas pelo nosso ganho, para ter um carro, para ter uma casa, para poder viajar, para a gente dizer o que a gente tem, mas que diga muito sobre quem a gente é. Então eu acredito muito nessa liderança. Nossa, você falou tanta coisa que vai me despertando coisas assim. E fora que eles são duas pessoas que têm discursos famosos e inspiradores até hoje, né? Assim, sim. É muito, muito bonito. E é nítido ver a sua paixão pelo seu trabalho. E isso é tão legal de ver, assim, porque você trabalha com seguro e você entende o propósito do seguro para a sociedade, né? E você traz isso no seu discurso. Isso é muito legal, assim, porque eu acho que a gente teve uma conversa aqui num Talk Soap que falava muito sobre amar o que faz, ter o propósito do porquê, né? E eu acho que é muito sobre isso, eu enxergo muito isso em você. Eu acho que, assim, quando a gente acredita, né? A gente só vende aquilo que a gente Exatamente. Acredita, né? A gente só vende aquilo que a gente compra. Então, assim, eu já desisti de algumas coisas na minha carreira, sabe, Renata? Por não acreditar. Sim. Então, eu sempre paro e penso assim, qual é o meu propósito fazendo isso? E quando eu não percebo, sabe? Quando aquilo não me engaja, quando aquilo ali não me toca, não me dá prazer, eu prefiro desistir de que fazer simplesmente pelo dinheiro, seja lá por uma outra razão. E no dia que eu entendi o propósito do seguro de vida e eu comecei a falar sobre isso, nossa, eu adoro. Quando as pessoas me convidam, semana passada eu fiz uma viagem imensa pelo interior do Rio Grande do Sul. A gente em 2 dias assim viajou vários quilômetros, passamos por 3 cidades, tudo com esse propósito de eu falar para as pessoas sobre a importância. E me deixa muito satisfeito, eu voltei para São Paulo assim, com um coração leve por ter percebido que as pessoas entenderam.
sabe? Ver as pessoas mexidas, ver as pessoas emocionadas, ver as pessoas entenderem, isso nos toca muito, porque a gente fica com aquela sensação de dever cumprido, sabe? De que, poxa, se eu tenho 200 pessoas ali, mas se eu conseguir tocar 50, ou a metade delas, seja lá quanto for, eu fiz a diferença na vida de pelo menos uma pessoa. Sim. E eu estou na Soap há 14 anos. Né? Vai fazer agora em julho agora. E todo mundo fala, mas como você tá? Porque eu acredito muito no poder da comunicação, como ela transforma. E eu gosto muito sobre esse assunto. Então é o que me move também, sabe? Acreditar na comunicação, estudar e também me transformar como ser humano. Eu acho que talvez a comunicação, eu não sei se eu escolhi ou ela me escolheu para que eu consiga me transformar como ser humano. Bom, a gente vai falar agora sobre o nosso tema, que é a solidão da liderança. A liderança tem vários pontos, né? Bons, muita gente fica, o líder, as pessoas associam também liderança a um cargo, e ficam, às vezes, vendo só uma pontinha ali sobre o que é a liderança. Mas a liderança, ela carrega ali uma solidão, principalmente quando a gente tem alguns perfis, né? Tem um perfil democrático, algumas vezes a gente tem que exercer ali uma autoridade, principalmente quando está em crise e tudo mais, e exige da gente ali um silêncio, né? Tomadas de decisões, onde nos torna um pouco solitário, às vezes, né? Quem que acolhe a gente, né? Eu tenho que engajar e motivar outra pessoa. Quem me motiva? Quem me engaja? Como é que eu trabalho isso? Então, eu queria ouvir de você, né? Qual foi o momento mais solitário, assim, que você teve na sua carreira como líder? Você falou uma coisa interessante aí no começo da sua explanação, que primeiro liderança não é um cargo, né? Liderança, a pessoa não precisa ter um cargo de gerente, superintendente, diretor para ser líder, né? A liderança tem muito a ver com o papel que a pessoa exerce. Então, necessariamente não é o cargo. Mas quando a gente fala de liderança atrelada a um cargo, né? Quando a gente fala de um gerente, de um superintendente, um diretor, o presidente de uma empresa, então vem as duas coisas, né? Ele é um líder e ao mesmo tempo ele tem um cargo. E esse cargo traz responsabilidades, né? E essas responsabilidades muitas vezes ela é tomada ou necessariamente ela é preciso ser tomada de forma solitária mesmo. Então, assim, é muito difícil, porque às vezes eu acho que um dos momentos mais solitários do papel de um líder é quando ele tem que tomar decisões difíceis. Muitas vezes tem que desligar pessoas dentro da empresa, muitas vezes ali não por uma questão de falta de desempenho, mas desligar pessoas porque a empresa está passando por um momento difícil e a gente sabe que do outro lado ali existe um pai, existe uma mãe de família que tem filhos, que tem pessoas que dependem economicamente dela e acaba sendo uma decisão muito difícil. Então, assim, eu acho que aí é um momento muito difícil da questão do líder, né? Da solidão do líder, né? Que está ali na mão dele uma decisão. E aí vai para as várias lideranças, do líder político, né? Do líder militar, de uma pessoa que tem que tomar uma decisão na rua. Um médico, por exemplo, muitas vezes ele está liderando uma equipe ali dentro de uma sala de cirurgia e tem que tomar uma decisão que pode levar a óbito ou pode salvar a vida de um paciente. E essa solidão, porque ele não tem a quem se apegar. Então, acho que a solidão vem muito disso aí. E esse tema achei muito interessante quando vocês me chamaram, porque muitas vezes eu já parei sozinho, assim, em casa ou dentro da empresa, na rua, e dizer assim, cara, o que é que eu vou fazer, sabe? Me sentir só, ter que tomar ali uma decisão e você sente essa solidão, sabe? Você sente que você não tem a quem recorrer porque, na verdade, as pessoas estão esperando uma decisão sua. Então, assim, estão esperando de você. E aí você olha, assim, para cima e você olha, mas a quem eu vou me apegar, assim, com relação a isso? E respondendo à segunda pergunta, eu acho que o momento mais difícil da minha carreira em termos de solidão como líder, que eu acredito que deve ter acontecido com muitos outros, foi esse momento da pandemia. Assim, óbvio que a gente tem várias histórias, a gente tem vários exemplos, mas esse momento da pandemia foi muito cruel, porque a gente se viu literalmente solitário. Não é só a questão da solidão da decisão, é solidão de estar sozinho.
Então, a gente estava trabalhando em home office, eu não estava com a equipe ali do meu lado, trabalhando comigo. A gente praticamente tinha poucos contatos com os colegas, com os pares, para pedir um conselho, para trocar uma ideia. Aquela coisa do cafezinho na empresa, que você chama um colega, um par, um outro gerente, e diz, olha, estou passando por essa decisão, esse momento, eu gostaria de dividir contigo, o que é que você acha que eu devo fazer? E aí você conversa com 2 ou 3 colegas para ver se sua decisão é correta. E esse momento da pandemia, ele foi muito difícil, sabe? A gente se vê longe da nossa equipe, e exacerbou de uma forma assim muito cruel a solidão do líder. Então, assim, literalmente a gente teve que tomar decisões sozinhos, e uma das coisas mais difíceis foi cuidar da nossa equipe. Sabe, ter esse olhar humano, porque se a gente estava sofrendo, eles também estavam. E trazer para os nossos liderados uma tranquilidade, porque as pessoas começaram a temer sobre a sua sustentabilidade no emprego. O que iria acontecer? A gente viveu um momento de uma incerteza muito grande. Sim. Nem a gente que tinha um papel de líder, muitas vezes a gente não tinha uma resposta para dar, sabe, Renata? Então, os nossos liderados recorriam a gente. Luiz, o que é que vai acontecer? Como é que vai ficar as coisas? E muitas vezes a gente não tinha uma resposta, sabe, para dar. E o que a gente tinha que fazer era acolher, sabe? Vamos acolher essas pessoas porque elas estão passando por um momento difícil, momento da pandemia de incerteza, e se elas não se sentirem seguras emocionalmente, vai ser muito mais difícil de atravessar por isso. Mas aí vem a questão da solidão do líder. A gente acolhe os liderados, a gente trabalha os liderados. E quem que acolhe a gente? E em vários momentos eu me vi conversando com outros colegas gerentes da empresa e a gente falava assim, a gente precisa se cuidar. Sim. A gente precisa fazer alguma coisa por nós. Porque se a gente não fizer, a gente vai adoecer também. Sim. E eu vi muitos colegas com cargos de liderança adoecerem por causa dessa solidão. Às vezes até conseguia acolher seus liderados, até conseguia dar um conforto para eles, mas quem era que confortava o líder? Sabe? Então, assim, foi um momento muito difícil, foi um momento, assim, muito complicado, que eu vi muitos colegas, assim, até pensarem em abandonar a carreira, porque achava que não ia dar conta. E teve alguns até que fizeram isso. Foi muito complicado, a gente ainda está vivendo um pouco ainda as sequelas desse processo, a gente não pode dizer que isso acabou, que a gente voltou ao momento normal, porque a gente voltou hoje para o presencial muito mexido emocionalmente por tudo que a gente passou. Então, assim, a gente tem uma clara sensação de que as coisas não estão ocorrendo hoje da forma que eram antes da pandemia. A gente sente que algo mudou e a gente não consegue ainda dar uma explicação clara, ter uma clareza com relação a isso. Mas, assim, eu te falo sem sombra de dúvida que, assim, o momento mais solitário, o momento mais difícil da minha carreira como gestor, como líder, foi, sem sombra de dúvida, a pandemia. Foi um momento muito difícil. E você contando isso, eu tive uma memória, assim, teve um dia especificamente que eu estava fazendo acolhimento do meu time, né, de ouvir, e todo mundo com várias situações específicas, né, assim, pessoas chorando, e eu ali, não, calma, mantendo a força. Chegou umas 4 da tarde, meu corpo, assim, eu literalmente tive que deitar, minha cabeça estava estourando, eu falei, gente, eu preciso dormir, eu preciso me reenergizar, acabou a energia, e eu fiquei lá meio tentando me restabelecer para conseguir voltar, para conseguir dar energia, assim. Eu lembro que, às vezes, você doa tanta energia, você doa tanto ali, fica tão focada nesse acolhimento, que aí seu corpo chega uma hora que fala, eu também existo, né? E agora? E como que eu faço? E, realmente, eu lembro que na pandemia foi o dia que eu falei, gente, eu preciso cuidar de mim, calma. Deixa eu ter ali também os meus momentos de meditação, de exercício, de treino, para que eu consiga ter essa energia, né? Porque realmente a pandemia exigiu muito de todo mundo, né? Às vezes tudo que a gente precisava receber e precisava dar era um abraço, né? Era um abraço. E a gente não tinha como fazer isso. Por mais tecnológico, por mais moderno, traz alguns facilitadores a gente fazer reuniões, a gente fazer treinamentos, a gente fazer algum trabalho
através das soluções eletrônicas, né, do Zoom, não é a mesma coisa, sabe? Eu passei momentos difíceis, teve uma das meninas da minha equipe, ela engravidou, teve neném, a gente não viu. Quer dizer, a gente não viu ela grávida, não viu a barriga crescer, não pôde ir na maternidade ver quando ela teve a neném dela. A gente veio conhecer a filhinha dela quando a filhinha dela tinha quase 1 ano. Eu tive colaboradora na minha equipe que passou um momento muito difícil entre 2020 e 2021. A mãe adoeceu, teve várias idas e vindas para o hospital, acabou pegando Covid, a mãe dela ficou internada, ela não viu mais a mãe dela. A mãe dela faleceu depois de 12 dias de internação. E assim, a gente não, como líder do grupo, né, como gestor da equipe, e pelo menos ir lá dar um abraço nela, acolher e dizer, olha, eu tô aqui junto com você, pro que você precisar, etc e tal. Então, assim, aí eu olho a solidão dela de ter passado por todo esse momento sem ter tido o apoio das pessoas. Então, assim, eu acho que dentro da minha carreira, durante todo o tempo que eu tive como gestor, já passei por muitas situações bem difíceis, de solidão, etc. Mas esse momento da pandemia, ele foi bastante cruel conosco. Ele exigiu muito da gente. Exigiu bastante da gente, concordo contigo, Renata. E Luiz, se você tivesse que dar uma dica, né, para o líder do futuro, a gente fala líder do futuro, mas eu acredito muito que o líder do futuro é hoje, né? É hoje que é o nosso futuro. Se você tivesse que dar uma dica, ou dicas, né, para esse líder que está enfrentando a solidão, qual seria essa dica? A primeira dica que eu dou assim, para um líder de hoje, do futuro, né, é a questão da humanidade, sabe, Renata? Eu acho que acho que está faltando muito isso. A gente tem coisificado bastante as pessoas, sabe? E a gente precisa enxergar que os nossos liderados, os nossos pares, as pessoas com quem a gente trabalha... Porque quando a gente fala de liderança, é muito comum a gente associar... Ah, Luiz é um líder, ele é um gerente. Então, ele é líder daquela equipe que ele lidera. Não, a gente é líder de muita gente. A gente acha que não, mas tudo que a gente fala dentro da empresa ou fora da empresa, isso influencia muitas pessoas. Então, quando a gente é um líder, a gente é um influenciador. E às vezes o que eu tenho sentido muita falta ultimamente é essa questão mais humana, sabe? De enxergar pessoas, sabe? Olhar ali e ter a sensibilidade que eu estou vendo ali uma mulher, que eu estou vendo ali um homem, que eu estou olhando ali uma pessoa, que eu tenha respeito pela diversidade, que eu tenha respeito pelas pessoas, seja da minha equipe, ou seja de outras equipes, ou seja os nossos fornecedores, os nossos clientes, sejam as pessoas. Então, assim, eu tenho percebido muito que as pessoas têm se especializado muito em muitas coisas, têm buscado várias competências, têm estudado bastante, há debates o tempo todo, seja nas redes sociais, na internet, em cursos, mas o que tem se falado muito pouco é de pessoas. Não é à toa que a gente tem percebido cada vez mais um aumento do adoecimento mental. Então, assim, as pessoas se sentem um objeto, objetificada ou coisificada, como eu falei. Então, assim, uma dica que eu dou para o líder que hoje que vai nos ouvir, que está nos ouvindo, e um líder do futuro, seja mais humano, sabe? Procure olhar as pessoas, o que é que está por trás de um trabalhador, de uma pessoa da sua equipe. E você começou fazendo isso hoje. Quando a gente começou a gravar esse podcast, a primeira pergunta que você me fez é: quem é Luiz? Quem é o Luiz marido? Quem é o Luiz pai? Quem é o Luiz fora das redes sociais, ali fora da empresa? Então, assim, você já demonstrou essa empatia por mim em se preocupar quem é a pessoa. Sabe, você poderia começar o podcast falando sobre o meu trabalho, quais são as grandes entregas que eu fiz na empresa, o que eu mais gosto de fazer na empresa, etc e tal. Mas, assim, a primeira preocupação que vocês da SOP tiveram foi, assim, quem são as pessoas? Então, a gente ter mais isso, sabe? De chegar para a equipe, como você está bem?
Como é que você está? A sua família está bem? E ter a sensibilidade de entender se a pessoa estiver passando por um momento difícil, de acolher, de ajudar, de dizer, olha, fica trabalhando hoje em casa, você não está legal, ou você está doente, ou está com um filho doente, etc. Porque a gente não consegue separar as coisas. A gente não consegue separar a pessoa do trabalhador, do profissional. Então, assim, uma coisa influencia na outra. Se ele não está bem em casa, não está com o filho bem em casa, essa pessoa não vai produzir bem. Então, assim, a dica que eu dou é que as pessoas tenham essa sensibilidade, sabe? Eu acho que, infelizmente, e se a gente não tomar cuidado, a gente está perdendo muito o que mais nos diferencia, que é a humanidade, sabe? Olhar pessoas, gente, independente de raça, independente olhar toda a diversidade, sabe? Respeitar as pessoas como seres humanos. Então, assim, eu acho isso super importante na liderança. Não, é muito importante e foi muito bom te ouvir. Eu já fiz um post sobre isso, sobre que o ser humano, né? A gente só precisa ser o que nós somos, que é ser humano. E o ser humano, ele virou um adjetivo que, na verdade, é nosso, né? Tá intrínseco na gente de querer o bem, de fazer o bem, de acolher. E, às vezes, a gente fica olhando muito pro resultado sem olhar para o ser humano que ele está passando, mas só que essa pessoa não vai conseguir ser produtiva se a gente não conseguir fazer o acolhimento que é dela, né? E cada pessoa tem ali a sua particularidade, tem ali a sua situação. Então, foi muito bonito de te ouvir. Eu falei, na vontade de ficar conversando aqui mais algumas horas, porque realmente tudo que você trouxe faz muito sentido, conecta muito com a líder que sou, com o que acredito, assim. Então, foi muito bom te ouvir. Muito, muito obrigado. E assim, Renata, para finalizar, o resultado não pode vir a qualquer preço. Exato. E assim, a gente não pode ter orgulho, bater no peito de dizer assim, nossa, minha empresa cresceu tantos por cento, eu fiz tanto de entrega a custo da vida das pessoas, do adoecimento mental dessas pessoas. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso. É importante ter o resultado, mas assim, ele não pode vir a qualquer preço. Sabe, a gente tem que, como você falou, o que é que a pessoa precisou fazer para entregar aquilo ali? A gente tem essa empatia. Se fala muito em empatia, mas às vezes eu percebo que muita gente fala de empatia, mas não sabe o que é empatia e não tem empatia. Então a gente precisa ter um pouco mais de empatia, sabe, pelos nossos liderados e pelas pessoas que estão ao nosso redor. Como eu falei, a gente não lidera só a nossa equipe, né? A gente lidera e influencia quem está perto da gente. Sim, a influência é muito grande. Nossa, gente, vontade de ficar ouvindo aqui, Luiz. Muito obrigado por compartilhar. Foi incrível mesmo. Assim, espero que a gente possa continuar ali se conectando e conversando e a gente ser parceiro aí de trabalho e de conectar mesmo com pessoas, assim, que para mim faz muito sentido. Para mim foi uma experiência maravilhosa. Eu fico muito agradecido pelo convite da SUP. E se tiver outras oportunidades, pode me chamar para a gente fazer esse bate-papo. Amei conversar contigo. Foi muito legal, assim, foi um bate-papo assim, bem descontraído, uma troca de ideias. Exatamente. E você, muito obrigada por acompanhar mais um Talk Soap. Até mais!